Vamos lá, pessoal. O que eu quero ilustrar aqui para vocês é o seguinte: para que vocês possam se preparar para a residência, a gente compôs, né, alguns detalhes, digamos assim, um passo a passo, bem geral, uma coisa que eu daria em várias horas, acredito que mais ou menos umas 4 a 6 horas de conteúdo que está lá dentro, né, da plataforma do Maxillofacial Education, a gente vai acabar fazendo por aqui. Mas eu coloquei até o computador aqui do lado para não esquecer de falar nada para vocês. Vejam só, aposto que vários de vocês já escutaram: para passar na residência eu tenho que estudar 12 horas por dia, tenho que passar o dia todo comendo os livros, eu não posso fazer outra coisa da minha vida. Não é bem assim. Na verdade, um dos motivos que me fez criar o MFE, por mais que eu sempre me dedicasse, os outros professores também, a gente estudasse bastante, há tempo, se a gente conseguir ter produtividade e se organizar para realizar outras atividades. Inclusive, você até trabalhar, estudar, você fazer algum tipo de atividade a mais e estudar. Relacionamentos que a gente vê que muita gente acaba falando: que tá difícil, vocês vão ver no decorrer aqui que eu vou falar que essa parte tem a ver mais com controle emocional. E foi um dos motivos pelo qual eu acabei idealizando criar o preparatório da gente, que não é um preparatório tradicional, é mais um modelo de mentoria. A gente tem uma reunião aí mensal com os alunos, a gente tenta trazer mais para próximo da gente o contato com os alunos. Por quê? Para que a gente possa estimular de uma forma mais adequada e saudável o preparo deles. A primeira pergunta que eu vou fazer para vocês que estão acompanhando é: vocês respondam a si próprios, mas quem quiser pode escrever aí no chat, se você já começou a estudar para residência. Motivo: a gente já está no mês de abril indo para maio, já acabando, na verdade, o mês de abril, está mais para acabar, e daí já se passaram 4 meses na íntegra. Será que eu, que ainda não comecei a estudar, não aproveitei ainda a quarentena corretamente, que já está mais para acabar do que para continuar pelo que tudo indica, será que eu consigo estudar direito para a residência começando agora em maio em diante? Essa é uma pergunta que muitos me fazem. E disponibilizando tempo, como é que eu faço para estudar? Por isso que antes de pensar em estudar, eu sempre falo para todos os alunos que a maior parte das perguntas dos alunos que querem entrar no preparatório ou entender um pouquinho mais o que é que a gente faz, a metodologia professor, quero saber quais são os resumos, se tem mapa mental, se qual é a aula que tem, o que é que não tem. E eu sempre digo, essa é a grande preocupação de 95% ou mais, que é só material. E só material não passa você nos melhores lugares, isso eu te asseguro, porque a gente não vê aumentar tanto mais vaga de residência, vê aumentar concorrência, tá? E tomar cuidado com alguns lugares que fala de concorrência, X pessoas para localidade e tal. A gente já identificou alguns erros aí feios, de lugar que não tem às vezes nem 50 candidatos e estão colocando que foi a concorrência de 20 para 1, 30 para 1. Então tomar muito cuidado com isso, que você acaba até se assustando. Tudo bem que isso não é um susto ruim, porque se você pensa até que é pior, você vai se preparar mais. Mas é bom tapar do que é realidade, isso é fato. E por isso que eu gosto de falar sempre, se todo mundo já ouviu falar do princípio de Pareto e da matriz de Eisenhower. Por quê? Isso aqui significa que se você trabalhar, vou tentar digitar aqui que eu deixei o tripé no meio do computador para o YouTube, se você trabalhar, estudar adequadamente, 20% dos seus esforços vão levar você a 80% de praticamente todos os seus resultados. Isso é um princípio muito utilizado e ele é aplicável em todas as áreas, para tudo na verdade, na nossa vida. Porque se você parar para ver, muito dos esforços que a gente faz nem sempre representa os resultados que a gente almeja ou que na prática a gente consegue. Muitos desses resultados só se baseiam em 20% do que a gente acaba ralando mais. E a matriz de Eisenhower é um complemento até do princípio de Pareto, para a gente conseguir colocar o que é que a gente vai disponibilizar nosso tempo, o que é que a gente vai fazer de imediato, o que é que a gente pode fazer para depois,
E aqui entra o X da questão. O que é que a gente vai deixar para lá? Quando eu digo deixar para lá, é literalmente abandonar. Vou dar exemplo. Eu queria estudar para residência, estou começando agora, o local que eu quero é extremamente concorrido e o conteúdo que mais cai é trauma, cai também SUS, cai uma parte lá de bioética e cai bastante cirurgia ortognática, TM e mal cai, vou dar exemplo que isso acontece, mal cai a parte de fenda labiopalatal. Você quer estudar porque você quer ir o mais preparado possível para quando você for R1 você estar ali com o conhecimento máximo que você conseguiu alcançar. Só que aí entra o probleminha. A gente precisa entender que planejamento real e executável é diferente de sonho. O que é que eu quero dizer com isso? Vocês têm que ter em mente que o controle emocional ele vai possibilitar que você tente executar um planejamento mais correto, mais adequado. O planejamento que vai te levar ao próximo nível, que é passar na residência. Porque a principal falha que eu vejo da maioria é no planejamento. Porque quer estudar de tudo, quer estudar sem direcionamento e cada dia que passa, se você não consegue alcançar alguns conteúdos, alguns assuntos, é um tempo que não volta mais. É aquela pessoa que às vezes não entende que até o lugar, o ambiente que você está usando para estudar pode estar te atrapalhando mais do que ajudando. Por isso que até lá na plataforma a gente coloca uma aula só de como fazer o seu ambiente de estudo. Isso é tão importante quanto preparar o material para estudar. Por quê? Vou dar exemplo. No meu caso, quando o local está bagunçado, eu não consigo estudar direito. Aí tenho que parar uma hora, arrumar tudo. Mesmo que eu gaste 1, 2 horas arrumando, meu rendimento ele se eleva. É de mim. É um problema que eu sempre tive, que às vezes eu sempre morei desde que concluí a graduação sozinho. E eu lembro bem na época do doutorado, uma porrada de artigo na cama, no sofá, lá onde eu morava. E uma hora estava tão bagunçado que eu não sabia mais nem o que fazer. Gastei quase um dia arrumando tudo, a minha produtividade ela subiu. Então, esse princípio e essa matriz aqui, junto com um planejamento real, é para possibilitar um aumento de produtividade. E quando eu falo produtividade, a gente vai ver, vou passar para vocês só nos stories depois, porque acabei não colocando aqui, a gente tem um planejador ou um planner. Vocês podem pegar vários aí que tem disponíveis na internet, só que vocês têm que personalizar, tem que ser de acordo com o que você está almejando, de acordo com o que você está estudando. E por isso que eu vou começar, antes de falar de planejamento mesmo, propriamente dito, eu vou falar aqui de controle emocional, já saindo dessa parte mais introdutória. Vejam, uma coisinha que eu anotei aqui, a maior parte deixa de lado total essa parte do controle emocional. E se vocês forem ler livros como o do Daniel Goleman, vocês vão ver que controle emocional ele está hoje com maior parte para sucesso na vida das pessoas, seja no campo pessoal, seja no campo profissional e também na aprovação de concurso. Quantos de vocês aí não conhecem alguma história de alguém que é concurseiro, que tentou vários e vários anos e nunca conseguiu passar no concurso que queria e acabou entrando num emprego, num concurso que não era aquele que mais almejava e fica frustrado, como também gente que passa em odonto, que passa em várias áreas, que queriam talvez medicina, como um dos cursos de, pelo menos em princípio, que as pessoas mais querem entrar, querem exercer, né, a profissão, mas nem sempre conseguem. Eu conheço mais de um caso de pessoas que ficavam extremamente nervosas a ponto de perder a prova em um ano do vestibular, depois passou para odonto, para enfermagem, e com a pontuação que passava tranquilamente em medicina. E o que faltava a essas pessoas quando a gente vai avaliar de uma forma mais fria? Todos tinham dificuldade de controle emocional, ficavam nervosos facilmente, deixavam a ansiedade tomar conta e o desempenho na prova caía. Por isso que controle emocional é muito importante. Eu coloquei algumas coisas aqui sobre. Primeiro, você precisa ter autoconhecimento. Quando eu digo autoconhecimento, inclusive tem que se perguntar por que você quer passar na prova de residência. É status que você quer? Não é o melhor caminho, mas tem gente que pensa. Você quer passar porque você gosta mesmo da área? O que é que te mais atrai?
É a primeira coisa que você tem que responder e tem que ser honesto. Não precisa falar para todo mundo, é falar para si próprio. Lá na plataforma a gente também tem aula disso e eu pedi até para os alunos que quisessem externar, até para compartilhar um com o outro, estimular todo mundo, até nós, professores, a gente também se sente estimulado com esse tipo de resposta. E a gente vê que são inúmeras as razões que fazem uma pessoa escolher a profissão e a sua especialidade. Então, é a primeira pergunta que você tem que se fazer. Continuando aqui, deixa eu só tirar porque alguém ligou no celular. Continuando, um outro detalhe é: maior falha das pessoas é porque querem resultados em curto prazo. Vamos lá, se você parar para estudar em novembro, você acha que vai passar numa residência com a prova em dezembro? Não vai, o conteúdo é vasto. Atualmente, é o conteúdo mais vasto de todas as especialidades da odontologia, é muita coisa, gente. São muitos livros, livros que muitas vezes são tratados e alguns até nem que a gente pode dizer a vocês nem corretamente traduzidos. Miloro, por exemplo, tem vários errinhos pequenos que podem levar a um erro até de confecção de questão. A gente já viu isso. Confecção de questão errada pelo Miloro, ou seja, a questão estava errada porque o Miloro foi traduzido errado. Se você responder pelo Miloro em inglês, você errava a questão, mas quem errou foi quem fez a questão. Então vocês veem que vira uma bola de neve esse negócio. Outro detalhe aqui, quantas horas estudar por dia? Aí entra o tal do planejamento real. Por quê? Muitos ficam, eu vou estudar 16 horas por dia. O dia tem quantas horas? 24. Quantas horas você usa para dormir? Para comer? Para se deslocar para a faculdade? Para o seu trabalho? Quantas horas você gasta no trabalho? Quanto tempo você tem que dar atenção ali a seus filhos, esposo, marido, namorado, namorada? Então, tudo isso, desculpem até parecer que sou frio, mas tem que ser frio para poder calcular essas horas, você tem que colocar. Por isso que se fala de várias técnicas, como a de Pomodoro, de você colocar tempo para atividade e intervalos pequenos, depois intervalos maiores. Nada mais do que produtividade. Eu não sou nenhum expert em produtividade, eu leio um pouquinho para tentar evoluir. É uma coisa até que é o próximo livro que eu vou ler ainda essa semana, sobre produtividade, porque eu acredito muito que quanto melhor for a nossa produtividade, mais tempo a gente vai dispor para outras coisas que a gente gosta, que não sejam necessariamente só estar trabalhando e estudando, mas para isso tem que aprender produtividade. Outro grande problema que eu vejo é medo da reprovação. Isso é falta de resiliência e isso afeta muito o emocional, principalmente quem já perdeu uma ou mais vezes prova de residência. E a gente tem lá no preparatório pessoas que já tentaram mais do que uma vez e não tiveram ainda sucesso, mas eu tenho certeza que com a dedicação na dose certa, a orientação, que é o que faltava, e eu já conversei com essas pessoas, o que faltava mais era orientação de como estudar. Não é que são burras, não, de jeito nenhum. Ao contrário, eu acredito que são bem inteligentes, já sabem boa parte do conteúdo, estava faltando saber dosar, saber revisar. Revisão, inclusive, tem técnica. Realizar questão tem técnica. Um dos tópicos da semana que vem, que eu vou fazer com vocês, vou aproveitar que eu vou gravar uma aula para o pessoal do MFE, é como é que eu resolvo questão. Eu tenho que buscar o CCQ, não sei se vocês já ouviram falar. Significa conteúdo-chave da questão. Ele se repete, gente. Vamos lá. Uma determinada questão sobre dente incluso. Em geral, muitas vezes, a gente vai ver classificação de Poe e Gregory, vai ver classificação de Winter, vai ver algumas classificações menos comuns, mas que, no geral, o cerne da questão quer avaliar o quê? O grau de dificuldade da remoção desse dente. Isso se repete, os casos mudam, as classificações variam, associam ou não, dão nomes às vezes um pouco diferentes para tentar induzir o erro, para tentar confundir a cabeça de quem está ali tentando a aprovação. E tudo isso, como se repete, se você se preparar da forma adequada, dificilmente você vai reprovar ou cair nessas que aparentam ser cascas de banana, mas não são na verdade. São mais uma falha em quem está prestando a prova e não identificar o que é corriqueiro, o que é rotina, o que se repete, tá? E outro detalhe que eu colocaria nessa parte aqui de controle emocional é muito
a parte vida social versus preparo. E para quem me acompanha aí há algum tempo, para quem é novo que me acompanha há menos tempo, já deve ter visto que vários motivacionais eu bato demais na tecla de que não ligue para o que os outros falam. Por que eu falo isso? Porque eu sei bem o que vocês passam, porque eu já passei. Enquanto eu estava na residência, no mestrado, doutorado, eu escutava gente de família, colega menos comum, mas família sim, dizendo: para que estuda tanto? Duvido você ganhar X valor quando voltar, duvido você ganhar mais que eu, outro falava. E você vê que as pessoas, em vez de elas se compararem com si próprias, eu quero ser melhor do que o meu eu de ontem e o meu eu de amanhã tem que ser melhor do que o meu eu de hoje. Elas querem mais ser melhor do que o vizinho. A grama do vizinho não é sempre mais verde, que a gente fala. E aí muitos querem mostrar que são melhores, ter carros melhores, roupas melhores. Não vou entrar nesse mérito. Só que isso afeta a mente de quem não tiver com controle emocional adequado. Porque você vai ver, parece que sua vida está parada, porque você está se dedicando a passar numa prova, que você tem um propósito, você tem uma metona. E aí, quando a gente for falar de planejamento, eu vou falar um pouco disso, das metas. E as outras pessoas parecem que estão andando mais acelerado, estão conquistando aí algumas coisas. Não, na verdade, pessoal, o tempo da história de cada um é extremamente individual. Não compare o seu capítulo 20 com o capítulo 50 do outro, nem compare o seu capítulo 1 com o capítulo 10 da outra pessoa. É isso que vocês têm que internalizar. Eu demorei um tempo também, não sou nenhum ser perfeito, também tenho meus problemas, defeitos. Só que quando eu passei a enxergar melhor isso, que foi mais ou menos na época já do final do doutorado, que até então eu estava bem insatisfeito, reclamava, e isso acabava até minando minha produtividade, criatividade. E aí foi quando eu decidi que quando eu voltasse eu ia debruçar sobre a minha área e executar o melhor que eu pudesse e passar rápido, querendo ou não. Esse ano completo 6 anos que voltei para cá e não tenho, graças a Deus, o que reclamar. O que aconteceu de difícil e de ruim serviu para a gente aprender. Então é assim que a gente precisa tentar enxergar, certo? Então nessa parte aqui de controle emocional, como eu disse, não é autoajuda. Muita gente inclusive é preconceituoso. É coisa de coach. Não tenho nada contra, não é algo que eu quero ser, mas até já me taxaram assim. Virou coach dos estudantes. Não tem problema, tem tanto coach aí realmente bem sucedido que ajuda as pessoas. O problema é que banalizaram a profissão e a pessoa faz um cursinho de 6 meses ou até menos ou um pouco mais e já diz que sem ter gabarito, sem ter lido muitos livros e sem ter conhecimento de causa e prática, né? Estou fazendo esse paralelo só para vocês entenderem o seguinte, que esse autoconhecimento é necessário para que você tenha uma mudança de mentalidade. E quando eu digo mudança de mentalidade, quem tiver aí no seu planejamento com a mentalidade que a gente chama de fixa, não é para mim a residência, já tentei uma vez, fulaninho era tão inteligente e tomou pau, não passou. Beltrano tentou, não passou. Então isso daí não é para mim porque minhas médias eram menores que a deles. Sinto informar, você está sendo extremamente arrogante com si próprio, não é nem com os outros, é com si próprio. E não estou falando que não tem ego. Alguns livros, não vou entrar nesse mérito, falam que ego, claro, é elevado, a gente sabe que é péssimo, mas que algum pouquinho de ego é necessário. Como, por exemplo, no caso desse, você tem que se valorizar. Então, no final das contas, tem que ter um mindset, uma mentalidade de crescimento. Se você fica pensando que não vai nunca sair do lugar, você não vai mesmo não. E não é só para residência não, tá? É para qualquer outra prova de concurso, é até numa clínica sua ou dos outros, porque até que você enxergue que tem capacidade tão grande quanto qualquer outra pessoa, você vai ter dificuldade, tá? Então, era ainda esse outro tópico aqui, deixa eu só descer. Uma outra coisa importante é já entrando no planejamento real versus utopia. Utopia, para quem não sabe o que significa, é sonho. Planejamento real, eu falei já um pouquinho antes que algumas pessoas acham que vão estudar 16 horas, vão conseguir cumprir. Saiba que você pode começar a estudar até meia hora por dia. Professor, mas de 24 horas, meia hora é tão pouco. Você não sabe o que cada um passa. Pode ser que você possa disponibilizar agora durante a quarentena o dia quase todo para estudar, se você conseguir render.
porque uma coisa é estudar com rendimento, ou seja, de forma eficaz, com contundência. Outra forma é estudar superficial, sem memorizar adequadamente, sem conseguir replicar, e daí isso não é estudo, isso é enganação, tá? Então, o planejamento real, ele precisa ter disciplina, porque muitas vezes a parte emocional vai acabar nos pregando uma peça e a gente vai desistir de estudar naquele dia. Ah, eu briguei com a namorada, com o namorado, não estou estudando direito, não consegui estudar. 3 dias aí, a menos, do seu planejamento. Eu fui mal na prova da faculdade, estou no último ano, mas infelizmente na prova da integrada, da clínica, eu não consegui me sair bem. Ah, não vou estudar. Aí perde vários dias de estudo, aparecem outras coisas, porque na nossa vida é assim, sempre vai aparecer mais coisas para a gente fazer. Então, gente, se não tiver disciplina para fazer um planejamento adequado, você vai acabar incorrendo no erro da maioria e vai procrastinar, vai adiar, não vai estudar corretamente. Relacionamentos, como eu falei, só vou trazer uma frasezinha que eu gosto muito, já coloquei isso até, talvez não em motivacional no banner, mas no texto sim. Nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, cuidado, porque se você conviver com pessoas de mentalidade fixa, pessoas negativas, pessoas que não têm nunca sucesso em quase nada ou nada, e eu não estou dizendo sucesso é dinheiro não, tá, gente? Sucesso é conseguir realizar sonhos. É, a meu ver, eu sei que varia de um para outro, mas em geral tem a ver com isso também. Então, sucesso é você cumprir seus objetivos, suas metas. E tem pessoas que não tem meta correta, não corre atrás, espera cair do céu. Ou até espera que Deus vai dar tudo sem ela fazer nada. Isso não existe. Então tome cuidado, porque isso pode ser um dos fatores que está te atrapalhando. Inclusive a gente tem um caso lá no MFE de um aluno que falou para a gente, na verdade para mim, né, conversou comigo agradecendo de que está agora com ânimo, está se preparando direito, e o motivo era os colegas de sala que convivia. Quando cortou a amizade com vários deles, as coisas melhoraram. Porque infelizmente tem pessoas que são só para um momento ali da diversão. Para te apoiar, para te ajudar, são pouquíssimas, entenderam? Então a gente precisa também ter essa noção. Resiliência, como eu falei, eu gosto muito dessa frase aqui, é a sua capacidade, eu deixei separada para falar para vocês, de se lascar e continuar estudando, às vezes até com um sorriso, e buscando ser melhor a cada dia até conseguir sua aprovação. Então, é algo que a gente vai ter que aceitar que não é brincadeira, é realidade. Quando você está se preparando, isso é uma realidade que a gente precisa seguir, tá certo? E quando eu falo em realidade, esse planejamento de vocês, quando ele não é correto, ele cria uma frustração. E daí, em vez de você se motivar, você vai se desmotivar. Você vai criar até uma barreira invisível entre você e seus livros, seus estudos. E eu ainda vou chegar aí sobre estudar por livro, estudar por resumo, tá? Tá aqui que eu sei que é um dos outros tópicos. Falar aí de revisão, deixa eu ver aqui quanto tempo eu tô, tá tranquilo, chegando em 8h50. Então, você precisa ter um planejamento real. Sabe por quê? Nesse planejamento, ele tem que contemplar, já falando agora ainda um pouquinho mais um pincelado sobre planejamento real e executável. Ele vai ter que ter as metas da semana e elas têm que ser revistas. Quando eu digo meta da semana, você vai ali estar olhando, analisando o que é que você vai estudar durante a semana, quais são as horas que você vai disponibilizar para cada dia, anota aí. E quando eu falar cada dia, pegando o gancho do que eu falei um pouquinho antes, se você não está conseguindo estudar 4 horas, 5 horas, quando eu passo uma temporada trabalhando demais, que eu perco um pouco o meu ritmo de leitura, de estudo, eu não consigo ler como eu já consegui em uma certa época de passar quase o dia todo mesmo lendo e absorvendo bem. Mas foi uma época que eu estava ali só como estudante de pós-graduação. Nem na residência, ou melhor, prévio à residência, eu consegui isso, porque antes da residência eu tinha concurso, dava aula já, não tinha muito tempo, então eu lutava para tentar ser o mais produtivo. Essas olheiras vieram dessa época, com certeza, porque na verdade desde a graduação sempre tentei me treinar para dormir pouco. E eu sei que, claro, uma hora as sequelas acontecem, como um envelhecimento mais
rápido do rosto e tudo, mas depende do que cada um quer conquistar, do que cada um já tem, do que convive, do que tem, né, de sonhos. Isso aí é muito individual, eu não entro nunca nesse mérito, porque eu respeito muito as opiniões de cada um, mas também não aceito que venham me dizer o que é que tem que ser feito. Ainda mais pessoas que não construíram nada. Então isso tem a ver com a parte desse controle emocional, saber diferenciar bem. Mas voltando aqui, se você não está conseguindo estudar muitas horas por dia, comece com poucas horas, comece com 30 minutos. E aí você vai criando o hábito. O hábito é necessário manter por 21 dias. É o que se fala na literatura, mas tem autores que falam que são 60 dias, tem outros que falam 90 dias. O que eu sei é o seguinte, vai variar um pouquinho de pessoa para pessoa e depende do que é. Hábito alimentar, hábito de prática esportiva, hábito de estudo, de leitura, de técnica, inclusive de estudo. Então, nas leituras, quando eu digo leitura, entenda, seu estudo. No seu estudo, se você não conseguiu mais do que 30 minutos, não se preocupe. Só tente avançar. Se na primeira semana você só conseguiu 30 minutos por dia, mas foi certinho todos os dias, parabéns, já é vitorioso, já é vitoriosa. Só que você tem que sair da zona de conforto, senão você não evolui. Na segunda semana, dobre, ou pelo menos aumente 15 minutos. Ao longo de um mês, você fazendo isso, pode ter certeza, você consegue dobrar para 2 horas. E a depender da sua atividade, pode ser que 2 horas seja muito tempo para você, pouco tempo para outros. Mas se em 2 horas você render o que você não estava rendendo em 4, melhor ainda. E daí você vai vendo até quando você alcança. Estabelece dias para ter revisão, dias para leitura, dias para execução de prova, dias se você faz um preparatório, o dia que o preparatório ali coloca a prova, já deixa um horáriozinho para fazer. Em geral a gente dá prazo, a gente tenta fazer o preparatório com simulado semanal, geralmente está sendo na quarta, e daí eu digo ao pessoal, eu vou dar uma semana para vocês fazerem para a gente computar os dados, porque também senão eu não vou saber quais são as dificuldades que eles estão. Às vezes tem gente que faz depois e a gente acaba não computando, tá? Então isso é bom vocês terem esse planejamento de execução. Então ele começa no final de semana, revendo tudo que vai ser feito durante a semana. Veja o quanto você pode estudar no final de semana. No final de semana tem aí 48 horas. Se você puder usá-las da melhor forma, eu quero ir ao cinema assistir um filme. Não tem problema. Se você conseguir manter sua produtividade, agora, tem épocas que você não vai nem conseguir ir ao cinema. É o que eu vejo muito em livros que se fala de sucesso, planejamento financeiro. Durante uma época a gente não está em equilíbrio nas nossas vidas. E às vezes, como foi para mim, e às vezes ainda continua sendo em algumas situações, alguns meses do ano, talvez para alguns de vocês também seja. A gente entra em um desequilíbrio porque a gente se dedica tanto a algo que não sobra muito tempo para as outras coisas. A gente praticamente, para alguns, está só vegetando. Na verdade, você não está vegetando, nem eu estou. A gente está plantando para colher em breve. E esse plantio ele é necessário. E quanto melhor for o seu plantio, maior vai ser a sua colheita. O problema do imediatista, e a gente vive uma geração imediatista, e eu não estou sendo daqueles que está criticando, que os novos agora não sabem de nada, não estudam. Não é isso, tem que entender o seguinte, o que foi que fez eles mudarem? Criação dos pais? Foi, está geralmente associado. Mas foi também a tecnologia. A gente está acostumado agora a pegar um celular que já nos dá tudo. Pegar ali, pesquisar no computador, tempo real, Dr. Google. Então isso tudo torna não só os mais novos, mas também gerações anteriores, imediatistas. E daí isso é transplantado para tudo. A gente quer passar de primeira, claro, é respeito, é direito nosso querer passar de primeira, mas tem que pagar o preço. Se você não pagar o preço e quer se dedicar a estudar, vai ficar na utopia, vai ficar só no sonho e não vai conseguir conquistar, tá? Então por isso que temos 3 pilares para o planejamento, para se preparar para a residência. O primeiro, como eu disse, é aquele controle emocional. Ele tem que existir, vocês não podem deixar ele de lado. Porque pare para pensar, quanto tempo aí você está estudando para a residência e não passou? Quanto tempo você está sonhando com isso? Já me formei, entrei num PSF, não gosto. Tem gente que não gosta, eu também não gostava. Tem gente que ama. É igual a qualquer coisa da vida.
Vai ter quem gosta e quem não gosta. Sabe qual é o pior de tudo? É você se enganar fazendo algo que não gosta. Você tem que parar para imaginar se você faria isso para o resto da sua vida. Se você faria isso por 5 anos, por 3 anos, por quanto tempo você aguenta o que você faz hoje e vai adiar seu sonho, por exemplo, de estar ali na residência e depois o que vai vir da residência, seja só exercer clinicamente a cirurgia bucomaxilo, seja fazer um mestrado, doutorado, pós-doutorado, como eu fiz. Independente do que você quer, você tem que se perguntar, tá? E o outro pilar, anotem aí, é o pilar do planejamento, que eu já também acabei falando aqui, só que eu vou tecer só alguns detalhes sobre ele. Eu já falei da quantidade de horas, e um outro é não esquecer horas de sono. Pode parecer besteira, eu dei um virote essa semana, e aí foi engraçado porque eu estava com a cara de acabado na penúltima live, e alguns comentaram de ontem para hoje. E o virote não é toda vez que eu vou poder estar fazendo, né? Já fiz muitos mais no passado, mas claro, tenho 37, é diferente, ainda aguento bem 2, 3 dias da semana, se for necessário para realizar um projeto, eu vou e faço, mas alguns dias depois eu estou acabado, preciso descansar, tipo um urso, preciso hibernar. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte: tomar cuidado quando você fica dando muito virote, porque muitas vezes você não está absorvendo esse conhecimento. E é quando você começa a tentar praticar os exercícios, você não está tendo um desempenho adequado. Então tome muito cuidado, porque se eu consigo viver bem dormindo de 4 a 6 horas, tem pessoas que vão precisar de 6 a 8 horas. E quando a gente vai ver a medicina do sono e até a odontologia do sono, se fala para a população mundial, a maioria vai precisar de 8 horas. Mas é o que eu digo, durante uma época você pode fazer esse desequilíbrio para conquistar sonhos. Não é o resto da vida, gente, você vai fazer isso. Planejo também para não fazer isso o resto da vida. Agora nessa quarentena, estava sem parar desde, acredito que no meio do ano passado, sem tirar uma folguinha. Na verdade tinha tirado no final do ano, mas eu fiquei trabalhando para as coisas dos cursos, então não parei, na verdade. E daí eu aproveitei uns 4, 5 dias e praticamente só foi dormir, ler uma coisinha ou outra que não seja odontologia em si. Para mim isso é um descanso. Eu sei que para muitos pode não ser. Então, é um outro pilar, né? Controle emocional, planejamento, e aí vem um outro pilar, execução. Execução é literalmente sendo a porra da bunda na cadeira e estude e execute. Por quê? Às vezes você está ali estudando no computador, lendo o seu PDFzinho de livro, e aí de repente você está procurando porque o céu é azul, porque o eclipse lunar acontece, porque aquele animal entrou em extinção. Acontece com todo mundo, acontece comigo. Aí é que entra mais um segredo no estudo: modo avião. Celular é proibido estar do lado. Quando o celular está do meu lado, minha produtividade cai a zero. Por quê? Tem grupo do Telegram para dar conta, tem grupo de WhatsApp para dar conta, tem consultório para dar conta, curso para dar conta, cirurgias, planejamento para dar conta, e aí sempre tem alguma coisa em outra, um exame que chegou, um paciente que quer aquilo, uma das minhas funcionárias que isso. E isso acaba fazendo o quê? Com minha concentração, com meu planejamento? Vários dias meus que eu tirei para me dedicar a um projeto foram por água abaixo. Quem foi que me sabotou? Eu mesmo. Tanto é que hoje já é muito bem consagrado para todos os meus colaboradores que trabalham comigo, vou ali executar tal atividade. Seja montar uma aula, estudar, ler. Ninguém entra em contato comigo. Até pode tentar, mas ali está isolado o meu celular. Depois eu retorno a todo mundo. Se tiver um pós-operatório recente, principalmente se for uma cirurgia mais invasiva, e eu precisar me dedicar a um projeto, fica 1 a 2 da equipe de prontidão do lado do celular para ir, se necessário for, fazer o exame e atender o paciente. Ou mesmo eu, nesse caso, eu me planejo para não fazer isso logo depois. Entenderam? Então tudo tem que ser planejado e executado. Porque se você não executar, você nunca vai chegar mais adiante. Então, eram esses os primeiros tópicos, e quando eu estou vendo aqui, já estou praticamente com 30 minutos, né, de live. Passa rápido porque é muito conteúdo em relação a isso. Vamos lá falar agora de revisões.
E quando eu falo revisões, existe técnica, pessoal, para revisar. Revisar não é como muitos pensam. Ah, é só pegar e reler. É só pegar aquele resumo que eu comprei na internet. Eu tenho colaboradores que trabalham comigo, que trabalham fazendo resumo, mapas mentais que vendem e fazem muito bem. Evelyn, Vanessa fazem excelentes resumos. Mas é o que eu sempre digo. O resumo, quando é de outra pessoa, o mapa mental é da gente, que a gente fez e colocou como, por exemplo, na plataforma do MFE, que tem mapa mental de todas as aulas que a gente coloca. É para guiar. Porque se a gente quer fazer um preparatório correto, que leve à transformação das pessoas, que é serem aprovadas, eu tenho que dar o maior subsídio possível. Agora, eu também não posso ser uma pessoa que vai passar a mão na cabeça do meu aluno, não levando ele a evoluir. Isso ninguém espere de mim, porque eu não vou ter papa na língua para falar que está errado. E uma coisa que eu vejo, inclusive em outros preparatórios, vou entregar o resumão daquele negócio, que às vezes nem foi o professor que fez, foi uma outra pessoa, pode ter um errinho ou outro. Gente, resumo tem alguns fundamentos. Separei aqui para falar com vocês. Vocês precisam ter um material que vocês produzam. E se vocês pegarem o esqueleto, que aí eu sugiro, até para ter produtividade, avançar, eu fazia os meus próprios resumos. Mas, se eu tivesse hoje, provavelmente, como estudante, como acadêmico, eu estaria pegando resumos, muitas vezes comprado, como eu citei aqui das meninas, que são muito bons, e usaria de esqueleto. Por quê? A visão de uma pessoa pode não ser da outra do que tem de conteúdo mais importante. Outro detalhe, conteúdo-chave das questões podem não estar contidos, principalmente para quem não está acostumado a se preparar para a prova de residência ou de concurso. Então, esse material ele deve ser curto, objetivo e individualizado, personalizado. Poxa, professor, agora você me deu um banho de água fria porque eu comprava os resumos de uma empresa tal, ou de colega e não sei o que. Sinto muito, mas como eu disse aqui, eu estou sendo realista e é para dar tapa mesmo, literalmente, para quem está mal acostumado. Não tem problema nenhum vocês pegarem os resumos, mas não pode ficar com eles do jeito que eles chegam. Você vai usar eles para modificá-los. E as suas revisões elas vão considerar todas as etapas do estudo. Então a revisão não é só o Fonseca, o Milor, Eduardo Dias, Neville, Malamed. Não é só revisar o livro. É revisar tudo que veio a mais, os mapas mentais. O mapa mental é uma revisão, gente. Por isso que a gente foca demais em mapa mental e questão de concurso na nossa plataforma. Por quê? O mapa mental, ele cria caminhos aqui, e a gente já viu isso, que aumenta as interconexões dos neurônios, interneurônios, e vai melhorando essas conexões e vai fazendo com que mais velozmente você possa relembrar e evitar esquecer. E quando eu falo de revisão, ainda vou falar da curva de esquecimento, que a gente tem para 24 horas e para 7 dias, ela vai se ampliando, mas vou chegar lá. Então você vai ter que revisar as questões que você fez, principalmente as que você errou. Buscar, a gente vai ensinar na semana que vem, como é que se faz para aprender com questões, seja acertando ou seja errando. Ambas te ensinam da mesma forma, só que geralmente a gente só estuda a que errou e deixa de lado a que acertou. E às vezes você acertou e deixou de aprender porque o item A, B era C, D e E tinham super conteúdos importantes para você se aprofundar e você perdeu a chance. Então isso é importante, tá? Então não é só revisar a teoria. A maioria acha que é só revisar os livros, o que sublinhou. Inclusive até o que sublinhou, você tem que procurar sublinhar coisas, pontos-chave. Não é qualquer informação. Ah, professor, meus livros estão todos riscados. Aí tem que comprar outro livro. Ah, não, é caro. Então seu livro não serve mais para você. Desculpa, mas é a realidade. Se ele tiver todo grifado, não serve. Ah, eu faço resumo escrevendo. Aí pode ser que sim. Então, por isso que hoje eu sou muito adepto. Eu já fui mais de... Eu riscava meus livros a depender do livro, com marca-texto. Depois, mais adiante, só com lápis. E hoje eu uso muito, gasto muito dinheiro com post-it. Mas foi a melhor forma que eu encontrei
para quando eu preciso ir direto ao ponto, porque ele já fica ali marcado para fora, a depender do que eu tiver de conteúdo, eu estratifico, essa cor foi para esse tipo de tópico, às vezes eu não uso assim, mas é uma tática, tá? Existem várias. Por isso que vocês têm que tomar muito cuidado, eu até gosto de citar isso, sempre se fala, os bilionários se vestem de forma muito simples, eles acabam repetindo muitas roupas brancas, pretas, só quando a gente vai estudar sobre produtividade, na verdade está meio distorcido na internet essa simplicidade. É para demandar menos energia com menos escolhas, para maximizar o poder de decisão do cérebro deles. E isso tem a ver com estudo. Então, se você deixar tudo no lugar certinho, e é algo que eu faço aqui no meu canto de estudo, aqui na gravação, estou até trocando mobília aqui do estúdio de gravação, estou esperando chegar. Por quê? Para eu conseguir ter tudo um do lado do outro. O mouse, o livro, o celular 1, celular 2, computador 1, computador 2, tela, porque isso me ajuda na hora de ter uma produtividade mais ampliada. E produtividade igual a melhor estudo, igual a melhor preparação, igual a aprovação de forma mais rápida. E a aprovação rápida é passar de primeira, é o que todo mundo quer, é o que eu quero para vocês todos que estão aqui, independente se vocês são nossos alunos, vão ser nossos alunos ou vão ser alunos de outros ou vão passar por conta própria, não tem problema nenhum. Então anotem aí, primeiro fator de quando você for revisar, estou aqui olhando só meu tempo, cuidado com a revisão do dia seguinte e a revisão do dia do velório, que a gente chama. Um nome feio, mas é porque é a revisão do 7º dia. Porque a gente tem uma curva de esquecimento e essa curva de esquecimento ela é muito forte na primeira semana. E a curva do esquecimento ela é mais forte ainda se for a primeira vez que você está vendo aquele assunto, aquele conteúdo. Então, é importante saber, inclusive, quando é que você tem que revisar. Aquela leitura que você fez pela primeira vez, que às vezes você deixa para revisar daqui a vários dias, sabe qual é o ideal? Reler amanhã. Professor, sério que é desse jeito? Para poder falar isso para vocês, pessoal, eu fui estudar sobre técnicas de estudo, comprei curso, li livros, li 2 livrinhos pequenos de técnica de estudo, porque eu não me sentia, eu não sou pedagogo, eu não me sentia seguro nem apto para estar falando isso. E quando eu decidi montar o preparatório do Maxilofacial Education, foi um sonho que aconteceu em 2018, que foi mal executado em 2019, que acabei me envolvendo com uma sociedade e tentamos fazer uma outra que era presencial e quase online, acabei ainda, graças a Deus, pulando fora no início, alguns sabem disso, e foi aí que eu fui desenhando o que ia ser feito no início de 2020, então foi um planejamento de 1 ano e pouco, e para isso eu tinha que evoluir, e evoluir inclusive até para conversar, como é que se planeja estudar, porque eu tenho meu jeito de estudar, os outros professores têm o jeito deles, o que é que tem em comum do jeito de todo mundo? O que é que se repetia para a gente poder passar para os alunos? Isso que se repete é bom? Então vamos passar, porque se funcionou para todos nós, vai funcionar para vários. Então, técnica de estudo envolve planejamento, com metas a serem executadas e reais. Então, a sua revisão ela tem que ser no dia seguinte, no 7º dia e no mês seguinte. Isso é o mínimo, tá? E ela tem que envolver tudo e tem que estar num planner. Se eu estudei hoje fratura de mandíbula, e conseguir ler ortognática, amanhã, vamos lá, a aula de hoje mais cedo foi análise facial, então vamos falar de diagnóstico. A análise facial está dentro do diagnóstico em cirurgia ortognática e harmonização. Então, eu vou reler amanhã diagnóstico e vou reler amanhã fratura de mandíbula. Daqui a uma semana, vou fazer de novo. E sabem quando é que eu vou fazer questões? Eu vou fazer questões pelo menos 2 dias depois da minha revisão. Então, significa dizer que se eu li hoje, reli amanhã, eu não vou fazer questão depois de amanhã. Eu vou fazer, se hoje é terça, eu vou fazer questões na sexta, tá certo? Por quê? Porque eu revisei já na quinta, revisei na quarta, vou dar um intervalozinho, vou fazer na sexta. Por que isso? Forçar memória. Ao forçar, você vai sair de zona de conforto e vai aprender mais. Quem estuda sobre essas temáticas fala que senão você vai estar aplicando um golpe, vai estar fazendo o tal do cheating, né, que a gente aprende lá do videogame, está usando uma cola. A cola é o seu próprio cérebro? Mas já está lá a informação.
Sim, mas ela está verdinha, está fresca e ela vai se perder em parte ao longo da semana, ao longo de um mês. Então você precisa treinar isso, certo? Então, execução de questões você pode fazer todos os dias sem nenhum problema, mas planeje de acordo com o que você estudou hoje, o que você estudou amanhã, e aí você vai adequando. Por isso que tem que ter um planejamento semanal, planejamento diário. Se você não fizer assim, dificilmente você passa. E se você planejou e não está conseguindo executar no início, fique tranquilo. Vá jogando um pouco mais adiante o que você não está alcançando no seu planejamento, uma hora você abrange e torna ele mais real, tá? Lembrando que essa revisão, o objetivo dela, porque vocês têm 1 milhão de assuntos aí para estudar, o objetivo é procurar palavras-chave do conteúdo que responde às questões do CCQ, tá? Então é isso que vocês vão objetivar para fixar ao máximo esse conhecimento. Por isso que é aquela história, vocês vão desenhar, vão usar apostilas, vão usar planners, vão usar mapas mentais, tudo que vocês puderem fazer. O que eu sugiro muito fortemente, que ajuda demais, é mapa mental. Porque mapa mental, você começa aqui, puxa uma perninha e aí outra informação, que puxa para outra, que volta para aquela, e com isso sua mente vai, expande. Essa expansão, ela é muito importante para que você possa evoluir sempre. Então, em relação à revisão, só olhando o tempo, ainda tenho 10 minutos, vocês têm que buscar materiais de qualidade, não economiza, gente, em estudo, não economiza. Professor, não consigo estudar por PDF, eu não tenho mesada, o que é que eu faço? Bem, se você não consegue estudar por PDF, tente imprimir, é a sugestão que eu dou. Se você não pode comprar livros ou alguns livros, tem livros que são muito caros, eu sei disso, principalmente para a realidade de quem é estudante, que tem aí fiéis ou alguma outra bolsa da própria faculdade para pagar. Então, tenta se virar de alguma forma, não arranje desculpa, arranje solução. O seu problema é do tamanho da dimensão que você dá a ele. Semana passada uma aluna com certeza ficou com raiva de mim, não sei, não lembro de qual cidade ela é, mas ela veio me pedir livros que eu não usasse. E aí eu falei para ela, olha, não tenho livro nenhum para doação. Isso já tinha acontecido há algum tempo atrás com outro aluno de outro estado. E aí eu falei, hoje você tem drives, eu posso te disponibilizar todos os livros que a gente dá acesso ao pessoal da MFE, não tem problema nenhum, ao contrário, quero compartilhar conhecimento. Mas você tem que correr atrás. Ah, mas eu não gosto de ler pela internet ou por PDF, não estou dizendo que foi o que ela disse, mas alguns pensam. Imprima, não tem impressora e a tinta custa caro. Então, não estude, não passe, não faça nada, espere cair do céu e ponto final. Só não venha encher o saco das outras pessoas, porque a culpa é toda, única, exclusivamente sua. Não é minha, não é do seu colega, não é de ninguém. E nem adianta culpar papai e mamãe, porque te colocaram no mundo. Procure resolver e pare de reclamar. Por isso que até coloquei aquele story hoje, que a gente tá para pegar uma pessoa para trabalhar conosco, e dali eu disse, não me mande mensagem quem não tem o pré-requisito, não adianta. Não adianta chorar, já tiveram muitas mensagens, deixa eu participar, é que teve uma média minha que foi menor. Não, não vai, o pré-requisito é esse. Isso é para a gente forçar que a pessoa vá atingir o próximo nível. Possa até parecer, às vezes, ser chato, ser exigente, e sou, mas é para fazer com que todos que me acompanham, junto comigo, todos nós, a gente possa caminhar para o próximo degrau, avançando, tá? Então, você vai buscar fazer tudo isso que eu estou falando, mapas mentais, para que você possa, então, apareceu aqui uma mensagem, planejar corretamente esse estudo de vocês e deixar de se prender a desculpas, a fazer planejamentos inadequados. Por isso que aí entra, depois aqui da revisão, o planejador ou planner. O que é isso? É você ter umas folhinhas de papel, alguns fazem no computador, tem programinhas que funcionam para isso, eu não funciono bem assim, eu tenho que enxergar, eu tenho que pregar papel, como eu moro só, tem papel ali na varanda, na sala, para não esquecer tudo que eu tenho que fazer. Fiz, corto. Conforme eu comprei uns equipamentos agora que me permitem anotar e apagar, que são os quadros de vidro da Quartet, já me ajuda bastante a
não deixar também o apartamento tão louco com várias folhas. Mas isso funciona para quê? Para eu não esquecer. Acabei aqui, eu tenho ali 5 tarefas ainda para dar conta hoje. Eu corto elas, opa, posso dormir sossegado, amanhã tem outras. Então, no final das contas, esse planejamento, a execução, ele tem muita relação com cumprir metas. Você vai estar o tempo todo cumprindo metas. As suas micrometas, as suas metas gigantes, maiores. Sua meta não pode ser aprovação na residência, essa é a sua grande meta. Depois dela vão vir outras. Ser um ótimo residente, aprender pra caramba no R1, fazer algo no R2, no R3, produzir artigo. Tem várias outras novas que vão aparecer, mas nesse momento de quem está se preparando é cumprir o planejamento do cronograma de estudos. E o planner, ele é necessário para isso. Eu vou mostrar só uma figurinha dele pequeno lá nos stories do Maxilofacial e também do meu Instagram, para vocês terem uma ideia de como é esse planejamento. Tem que imprimir numa folha, inclusive, que te permita escrever. No dia de hoje eu vou fazer isso, isso e isso. No dia de amanhã, se eu não conseguir cumprir isso, eu vou colocar para o dia tal. Inclusive, deixar meio que um dia coringa. Aquele dia que você pode usar para algo que você não conseguiu cumprir durante a semana. Então, você vai fazendo isso e quando vocês saírem desse início da criação do hábito, da rotina e da disciplina, eu tenho certeza que vocês vão estar melhores. Tá certo? Então, fica meu muito obrigado para quem acompanhou aqui até o final. Pessoal do YouTube, eu peço desculpa porque a gente acabou não conseguindo realizar, porque não tinha como fazer uma live atrás da outra no YouTube, tem que dar um espaço de pelo menos, acho que é 1h30 ou 2 horas, mas fica de lição que a gente já sabe, que da próxima vez faz uma mais cedo e outra mais tarde. Beleza, gente? Boa noite, bons estudos a todos, bom preparo para quem vai fazer prova de residência ou qualquer outro concurso. Precisando da gente, contem conosco. Vou agora tirar 1 hora para responder a todos os directs, que eu já vi que tem bastante para responder desde ontem. Até logo, gente. Fiquem com Deus e um abraço a todos. Valeu!